A Conversa de Redação está começando, tem a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e da Rita Mundim. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente uma mensagem de texto com a sua opinião. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Belo Horizonte não registra nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas, Eduardo Costa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Essa doença de fato não é brincadeira, né? Tava fazendo a barba às 5:30 da manhã e pensando, o pesadelo que começou no segundo mês do ano já atravessa, já fecha o 7º mês do ano, julho está acabando e já são mais de 90 mil mortos. É como se uma cidade do tamanho, por exemplo, de São João del Rei, de repente desaparecesse do mapa. E outras que têm população semelhante, Pará de Minas, Nova Lima, Itaúna, Paracatu, Caratinga, Patrocínio, Maiuaçu, Timóteo, Unaí. É como se a cidade de repente desaparecesse. É muita gente, é uma loucura. É fato que 80%, dizem todas as estatísticas, são pessoas que tinham já uma comorbidade. Mas não tinham pressa de morrer, né, gente? E outra coisa horrorosa, o fato de você não poder fechar o ciclo, despedir do seu ente querido, né? São velórios fechados à família e a amigos. Impressionante, impressionante. Por isso que a gente tem que ter respeito pelo vírus e se cuidar. E os governantes têm que ter estratégia. Razão pela qual estou aplaudindo essa decisão do governo do estado de mexer no Minas Consciente. Convidei, inclusive, o subsecretário de Desenvolvimento Econômico para hoje, 1h da tarde, da Itatiaia, explicar melhor para as pessoas o que muda, como é que funciona e tal. Mas é preciso ter estratégia, é preciso ter estratégia e ir e vir, porque o cenário já é desolador do ponto de vista social e econômico e não há solução à vista antes da chegada da vacina ou do medicamento. No caso da capital, há essa felicidade, né? Se é que a gente pode usar essa expressão. Eu acho que podemos. Não é desrespeito aos que já foram, não. 24 horas sem uma vítima fatal é uma felicidade. Aquela felicidade doída, mas é. E ficar com os olhos, ouvidos e corações voltados para a prefeitura. Tem hoje mais uma reunião do prefeito com alguns líderes empresariais. E o principal interlocutor dele, o Nadim Donato, do Cindy Lojas, já deixou claro ontem na Itatiaia que se não houver abertura semana que vem, ele vai romper. Ele não aguenta mais a pressão dos seus pares, dos seus colegas comerciantes. E quer abertura geral. Comércio, 4 dias, comércio de shopping, bares. Vamos ver. Vão torcer e esperar. Ô Júnior, mais um indício aí de que podemos ter mesmo a reabertura do comércio a partir de amanhã no anúncio da prefeitura, essa notícia boa aí de 100 mortes, 0 morte nas últimas 24 horas? Na verdade, Eustáquio, bom dia mais uma vez para você, para a Rita, para o Eduardo, para os ouvintes do Conversa de Redação. Na verdade, a gente tinha que olhar a média, né? A média da semana dos últimos 7 dias para entender se isso vai ajudar de alguma forma na decisão de amanhã. Agora, eu concordo com o Eduardo, é comemorar, né? 24 horas sem um registro de uma morte numa pandemia dessa é sim uma situação para se comemorar, porque você tem uma ideia, a última vez que isso aconteceu tem mais de um mês, foi no dia 24 de junho, né? 24 do mês passado. Então é uma notícia ótima. Tem outra notícia boa também, que é mais uma vacina de uma empresa chinesa que deve começar a ser testada lá no Paraná, né? Com uma parceria com o governo do Paraná. Então são notícias boas e tá chegando esse momento, né? A gente tá dando mais notícias boas, isso é muito bom, né? Ou seja, os fatos que estão sendo produzidos, que estão sendo que estão vindo à tona, né? São fatos, vez ou outra, de maior felicidade. E essa notícia de não ter nenhuma morte em Belo Horizonte é espetacular. Ô Rita Mundim, será que estamos num caminho de redução mesmo da pandemia aqui em Belo Horizonte? Pois é, Eustáquio, pelo que parece sim, né? Mas a gente tem que se preparar, porque o que a gente tem visto nos últimos dias, e hoje inclusive está derrubando as bolsas, é essa segunda onda, né?
que está chegando na Ásia, na Europa. Então, tem indícios de que o número de casos volta a alarmar e faz com que as políticas de flexibilização por lá sejam repensadas. Então, aqui, a gestão dessa primeira onda, né, na ausência de testagem suficiente. Então, ficamos com o quê? Com as estatísticas, aquelas que puderam ser coletadas. Diante das estatísticas, a gestão foi feita. E quais são as armas? Não tem arma, porque não tem remédio, não tem vacina. Então, a única arma para minimizar o vírus é oferecer para a população um sistema de saúde capaz de atender os casos mais graves. Então, isso foi feito, né? Está sendo feito. E agora vamos partir para as estratégias de flexibilização, mas de olho com o que está acontecendo lá fora, né? Com essa segunda onda que pode vir a acontecer aqui também. Não é o que desejamos, mas temos que ficar atentos e reforçar os protocolos e caminhar com bom senso e com humildade. A humildade é a capacidade de flexibilizar e voltar atrás, se necessário. Então, acho que é isso para o momento, né? Ô Rita, e ônibus de Belo Horizonte podem ter tarifa reduzida em horários com menor movimento e o número de acidentes de trânsito despenca em Belo Horizonte e em Minas durante a pandemia. Esse lance do transporte público, eu acho que ele não foi tão bem pensado e nem gerido. Eu acho que as empresas deveriam ter uma ajuda, porque a contaminação no transporte público é óbvia, da forma que os veículos vêm circulando, o metrô, etc. Eu acho que isso aí é um caso a ser pensado. E essa redução nos horários fora do pico, de redução de passagem, elas deveriam ser compensadas por quase que um auxílio, desde que as empresas se comprometam e sejam fiscalizadas em colocar mais transporte público nos horários de pico para diminuir a contaminação do vírus. E você, Júnior Moreira, o que acha? Redução de acidentes em Belo Horizonte, em Minas, e os ônibus com tarifa reduzida em horários com menor movimento para tentar diminuir o fluxo nos horários de pico. Pois é, Eustáquio, os acidentes, isso é normal, né? Já falamos outras vezes aqui, menos gente na rua, menos carros circulando, menos acidentes, né? Diretamente ligado ao número de carros que está circulando, o número de acidentes. Agora, sobre essa questão do transporte coletivo, eu concordo com a Rita, o maior gargalo que a gente tem nessa pandemia é o transporte coletivo, né? Porque você fecha o comércio, fecha a cidade, né? Evita que as pessoas fiquem, ou seja, não acontece mais evento, não tem cinema, enfim, não tem nada que é fechado pode, mas no transporte coletivo não teve como resolver, ou pelo menos não teve força política para resolver, não teve uma solução que agradou os lados, né? Fato é que a grande parte dessas pessoas não tem como mensurar isso, né? Talvez uma pesquisa possa mensurar isso depois, que analise isso tudo, mas seguramente um dos grandes locais que tiveram contaminação, que as pessoas pegaram o vírus dentro do transporte coletivo, né? Porque do mais que você use uma máscara, tente ali não encostar em nenhum corrimão, se encostar, passa um álcool gel na mão e tal, mas está todo mundo fechado dentro de um ambiente ali de 17x3, né? Porque a gente sabe que o número de viagens é um pouco mais agradável, né? Menos propício ao vírus. No caso que aconteceu caiu o número de passageiros, caiu também o número de viagens, ou seja, tudo ficou do jeito que estava e as aglomerações que nós estamos acostumados há muito tempo no transporte coletivo, essas aglomerações continuaram. Então, é o grande gargalo. Agora, incentivar as pessoas a andarem em outros horários é uma boa medida, é uma tentativa, é um caminho apontado. Tomara que ajude a resolver de alguma forma, mas com a expectativa de abertura da cidade, eu não sei se vai mudar tanto assim. Talvez lá atrás, lá no início da pandemia, se essa medida tivesse vindo, ela fosse um pouco mais efetiva, mas não deixa de ser uma tentativa, né? E você, Eduardo? Se tem um setor que já teve uma mãozinha da prefeitura, é o das empresas de ônibus. Então a gente acha que eles podem contribuir colocando mais viagens e também fazendo a redução em horários estratégicos para chamar o povo para melhores horários. Qualquer esforço é válido, Por falar em ajuda, eu sou plenamente favorável a uma proposição do vereador Orley, aprovada ontem em comissão da Câmara,
e que segue para a prefeitura no sentido de que sejam isentos de todas as taxas, de todos os tipos de impostos municipais, todos aqueles afetados, desde o dia 19 de março, o primeiro dia da pandemia, até 30 dias depois da retomada de suas atividades. Coisa mais óbvia, gente. Como é que um comerciante da Rua Caetés ou uma costureira do Céu Azul vai pagar taxa de fiscalização, vai pagar IPTU, vai pagar ISS se não está faturando? Não é não? É por aí. Antes da gente passar para o próximo tema, deixa eu chamar a Edilene Lopes, que ela tem uma informação importante sobre repasse de recursos do governo federal para Minas Gerais, Edilene. Bom dia, notícia urgente em primeira mão. Acaba de ser publicada no Diário Oficial da União a portaria que prorroga para todos os estados e municípios a validade do certificado de regularidade previdenciária, que venceria amanhã para o fim de setembro. O documento é uma exigência do governo federal para fazer alguns repasses de recursos para os estados. Estados e cidades que não aprovaram a reforma da Previdência, como Minas Gerais e Belo Horizonte, ficariam sem receber caso a certidão não fosse renovada. O governo prorrogou a validade, mas só até 30 de setembro e não até 31 de dezembro, como os municípios esperavam. Políticos veem na data uma sinalização do que será também o novo prazo para a votação da reforma da Previdência. Minas Gerais já havia conseguido na Justiça uma liminar prorrogando o vencimento da certidão para 15 de janeiro, decisão temporária que pode ser derrubada a qualquer momento. Repórter Edilene Lopes. 8h48. Ô Rita Mundim, o governo federal vai propor ao Congresso imposto de renda maior para os ricos e imposto sobre transação financeira. O IOF, que é imposto sobre operações financeiras, deve desaparecer. Como é que isso é na prática, hein? Pois é, eu acho que essa reforma tributária é uma grande oportunidade, é a grande chance. A gente sabe que no primeiro momento o governo, em nenhum nível, União, estados e municípios, eu vivo repetindo isso aqui, eles não querem abrir mão de arrecadação, mas só de simplificar e de fazer o que o ministro Paulo Guedes está pregando como um pastor, aumentar a base, muitos pagando menos do que fazer com que os impostos incidam, por exemplo, sobre a folha de pagamento. Dos 34, a carga tributária no Brasil, ela oscila aí entre 34% a 38% do PIB, Produto Interno Bruto. Nessa incidência, 26% do que acontece aí nessa cobrança de impostos é em cima da folha. Então é por isso que é muito complicado o emprego formal no Brasil. É por isso que nós tivemos a pejotização, a criação de tantas pessoas jurídicas ao longo dos anos para fugir dessa incidência de 26%, principalmente profissionais liberais que têm uma renda maior, então eles tiveram que criar pessoas jurídicas para poder prestar os seus serviços. Então isso tudo, né, que nós vivemos é consequência de um cipoal de impostos, de contribuições. Então, vejo com muito bons olhos e acredito que o ideal para o Brasil seria partir para um imposto único. Para um imposto único, arrecadado de forma transparente, tecnológica, aonde quem transaciona mais, paga mais, né? Seria, tipo assim, se transformar a antiga CPMF no imposto único sobre transações. Mas o que tá vindo por aí é um IVA, um imposto de valor adicionado, como é adotado na maioria dos países que fazem parte da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que são os países mais desenvolvidos do mundo. E o Brasil quer fazer parte desse grupo. Mas qualquer que seja essa facilitação no recolhimento, transparência para que a sociedade enxergue o que ela está pagando, isso será um avanço muito grande. E nós estamos num momento histórico para podermos criar um ambiente de negócio muito mais saudável para todo mundo. Tanto para quem paga os impostos, no caso a sociedade brasileira, quanto para quem arrecada, que é o país, o estado e o município, que tem que fazer com que essa arrecadação seja revertida, e por isso a transparência em prol da população. Só para vocês terem uma ideia, o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que o ministro Paulo Guedes citou, esse IOF, de cara, se você toma dinheiro emprestado, você já está tomando dinheiro emprestado, já está pagando juros, um dos mais altos do mundo, né, na ponta de quem pega o dinheiro, você ainda paga 0,38% em cima do valor financiado. E paga
1,5% no prazo do empréstimo, limitado a 1,5% ao ano. Se a Selic hoje é 2,25%, aí é no lado de quem aplica dinheiro. Pensem bem o tanto que a pessoa que toma dinheiro é prejudicada e a carga que incide sobre quem precisa. Você já está precisando de dinheiro, você já está pagando o juro, ainda tem que pagar um imposto desse tamanho. Aí para o lado de quem aplica, todo investimento, se você resgatar esse investimento antes de 30 dias úteis, se você resgata o investimento no primeiro dia, se aplicou hoje, resgata amanhã, o IOF incide 96% sobre o ganho. Aí, se você espera 10 dias, você vai pagar 66% sobre o ganho. E no 29º dia, a carga ainda é de 3%. Então, isso tem que acabar mesmo, ainda mais com essa redução da taxa de juros. Bom, é isso, eu acho que estamos na direção certa e o ministro Paulo Guedes, o discurso dele é muito lógico. Se você amplia a base, com muitos pagando, todos pagam menos. E a gente tem sim que corrigir a tabela do imposto de renda, que é um absurdo, a tabela que vigora até hoje e que ninguém muda. Quem ganha mais tem que pagar mais, sim. Eduardo, imposto de renda maior para os ricos? Você acha que eu tenho coragem de falar alguma coisa depois de uma aula dessa, né? Ou vou aproveitar meu espaço para fazer algo que não é comum, mas a Marcela Guiar mandou um e-mail pedindo tão carinhosamente um abraço pro papai Maurício Guiar, que está fazendo aniversário hoje, aniversário de casamento com a Dalva. Pode passar a bola pro Júlio. Olha, essa história, eu acompanhei uma entrevista ontem do Guilherme Afifes Domingos, né? Que é um dos assessores lá do Guedes, e ele falou em lego tributário, né? O que me leva a pensar das várias montagens possíveis que podem aparecer por aí, né? Dependendo de que lado as coisas vão caminhando, como é que as coisas vão caminhando lá no Congresso. As possibilidades são várias. Agora, a discussão lá, e eu, é lógico, vou mais pro lado político dessa história, porque a Rita já falou tudo aí sobre a questão econômica, mais uma vez, eu vou repetir o que eu disse aqui quando a reforma chegou lá no Congresso, né? Vai ser briga de cachorro grande, porque a reforma da Previdência, que já foi um pouco complicada, ainda tinha o apoio de Rodrigo Maia, né? Lá no Congresso Nacional, e as pessoas, os interessados nessa história toda éramos nós, né? Os trabalhadores comuns do dia a dia. Essa reforma tributária tem interesses gigantescos de grandes, como é que posso falar? De grandes gatos, né? Gatunos aí do mundo que vão puxar a brasa para a sardinha deles. Então a briga é grande. E vamos ver como é que isso dá. Mas, pelo que eu entendi, o governo tá tateando com calma ali na questão política para ver se uma passar, vamos pôr para esse lado de cá então, ou se não for para esse lado aqui, a gente vai para esse, para tentar montar esse grande lego que vai ser a reforma tributária. Eduardo Costa, campanha do Dia dos Pais. Ações da Natura disparam após o mercado avaliar positivamente a campanha do Dia dos Pais, protagonizada pelo ator Tami Miranda, filho da Gretchen, que é pai de um bebê de 6 meses. Isso não para de bombar nas redes sociais desde ontem. Eu fico numa alegria que você não imagina, sabe? Eu fico numa alegria que você não imagina. Eu quando fiz um curso de sustentabilidade e responsabilidade social do Dom Cabral, 2 empresas saltavam aos olhos como exemplos de boa gestão focada num mundo melhor. Aquela Braskem, que infelizmente estava no rolo da Petrobras, e essa Natura. Essa Natura cada vez mais ganha ponto comigo. E eu vejo algumas pessoas vociferando palavrões contra a campanha, e eu respeito, cada um pensa de um jeito, mas eu aprendi há muito tempo que pai não é quem faz, pai é quem cria. E Tami, é esse o nome, não é Tami, né? Tami Miranda. Tami Miranda é um grande pai, merece homenagem, parabéns para a Natura. Nós precisamos construir o século XXI nessa nação. E para você, Júnior Moreira? Rapidamente, pai é quem cria. Se o Tami tá criando, ele é o pai. Rita Mundim. Eu fico muito feliz pela valoração que hoje as pessoas estão dando, os investidores que são pessoas, porque no final do século passado nós começamos a dar muito valor à governança corporativa, e um dos tripés da governança corporativa é a sustentabilidade, e a sustentabilidade ela passa pelo respeito à sociedade na qual a empresa está atuando e ao meio ambiente. Só
que o respeito à sociedade tem ganho cada vez mais nuances, e uma delas é a diversidade. Então é muito bacana você ver que os valores hoje, aquilo que é intangível numa empresa, passa pelo ser humano. Então, o respeito tem valor. A valorização da Natura ontem em Bolsa mostra que as empresas que respeitam as pessoas, que respeitam a sociedade, os valores desse século XXI, que são os valores da sociedade do século XXI, são melhores precificadas, ou seja, é o intangível, e cada vez mais o intangível vai fazer parte da precificação. Não adianta a empresa produzir e dar lucro, é preciso que esse lucro tenha um valor social. Então, essa é a nova formatação do preço no século XXI. Ô, Júlio Moreira, às 8h57 eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você tem troco pra R$200, hein? Não, mas vai entrar nesse assunto da nota com apenas 3 minutos pra usar. Esse assunto é bom demais. Pois é, Eustáquio, você brincou comigo essa questão do... como é que se diz? Do troco, né? Sim. Mas eu acho que esse pode ser o grande problema mesmo, né? Eu não concordei muito com essa impressão de nota de 200, não, porque o que falta no mercado, e qualquer um que vai no bar da esquina, vai comprar qualquer coisa ali na lojinha, sabe a dificuldade que é o troco, né? Talvez uma medida mais acertada fosse os valores menores, né? Para essa questão do troco. Mas, enfim, é assunto que levaria mais tempo para discutir. Você tem troco pra 200 aí, Eduardo Costa? Eu tô preocupado porque a turma que gosta de pôr dinheiro na mala, na cueca, vai ter menos volume. Isso é o que incomoda. Mas, por outro lado, botei lá no... O Instagram tem um negócio chamado hashtag de quinta, TBT, dia de quinta, não tem? Tem, TBT. Aí eu botei o TBT lá, o dia que eu visitei a CBMM em Araxá, e tirei uma foto com o Lobo Guará, tem uns 15 anos, e escrevi embaixo assim: vem em minha alcateia. Ô, Rita Mundim, pra economia muda alguma coisa o lançamento de uma nova cédula? Não, eu quero até aproveitar o espaço aí rapidinho e falar, gente, isso não vai pressionar em nada a inflação. A inflação é uma alta generalizada de preços. O que o governo está fazendo é colocar mais moeda disponível, porque as pessoas estão entesourando. Então o dinheiro está sendo colocado literalmente debaixo do colchão. E o que fez esse fenômeno, em grande parte, foi esse auxílio emergencial em que as pessoas que não são bancarizadas, elas têm que pegar dinheiro. Então elas pegam esse dinheiro e está faltando dinheiro e espécie, porque a tendência no mundo é a bancarização, inclusive através do meio eletrônico de pagamento, o que não é a realidade do Brasil no momento. Então o pagamento desse auxílio emergencial retirou muito dinheiro, requereu muito dinheiro em espécie. Então o Banco Central está repondo o dinheiro no mercado, por causa desse entesouramento sem nenhuma pressão no nível de inflação. Não significa que o país vai ficar mais rico, não. É só colocar papel na economia, não é isso, Rita? Exatamente. 9 horas em ponto já. 9 horas em ponto em Belo Horizonte. Final da Conversa de Geração, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quinta-feira. Apresentação: Aline Neves e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acerantão.